3 sacadas importantíssimas, dicas simples para você colocar em prática agora e resolver questões de forma mais eficiente, alavancar os seus índices de acertos, tá certo? Fica ligado aí. Se você não me conhece, sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e vamos aqui para essas dicas rápidas. Fique inscrito aí no canal, deixa sua curtida, o seu like para você não perder os próximos vídeos também, tá? Olha só, o que é que acontece? Primeira delas, muito importante. O que é melhor para os nossos estudos? Vamos supor que você estudou a aula 0 de Direito Constitucional do seu material. Estudei a aula 0. O que é mais eficiente para você aprender mais conteúdo? Você resolver 20 questões daquela aula ou você resolver 200 questões? Como é que você vai aprender mais? Diz aí, para o vídeo, responde, depois você volta. Olha só, sem dúvida, você resolvendo 200 questões, você aprende mais. Isso é indubitável. Agora, o erro que nós cometemos na preparação muitas vezes é o quê? Quando eu estou estudando um assunto pela primeira vez, eu vou lá, estudo um assunto X, resolvo 200 questões sobre aquele assunto. Quero resolver todas as questões do PDF, ir para o sistema de questões, resolver mais uma infinidade. Só que o que é que acontece, meu amigo? Isso vai tornar os seus estudos muito lentos. Para você voltar para esse assunto novamente, para você dar uma volta completa no edital e voltar aqui novamente, vai demorar uma eternidade. E aí você já vai ter esquecido boa parte do conteúdo, você nunca vai fazer revisões rápidas. Agora pensa aqui comigo, vamos pensar de outra forma. Se você pegar essas 200 questões sobre a aula 00 de Direito Constitucional e resolver só 20 agora nesse momento, e em vez de fazer as 200, você pega aqui, eu vou resolver 20 todos os meses sobre esse mesmo assunto. Durante 10 meses, em cada mês eu vou resolver 20 questões. Agora, o que é que você acha que vai ser mais eficiente? Resolver as 20 de uma vez só? Ou resolver as 200 questões de forma fragmentada, 10 blocos de 20 questões daquele assunto específico? Vai ser fragmentado. Olha só, se a sua prova fosse amanhã, resolver as 200 questões seria melhor hoje, tudo bem. Agora, se a sua prova for daqui a 10 meses, aquelas 200 questões hoje, quando chegar lá, você já esqueceu. Saiba, para você melhorar o seu aprendizado, para você consolidar mais, para você memorizar mais os conteúdos, jogar as informações para a memória de longo prazo de forma a não esquecer tão facilmente, a frequência e a repetição é muito melhor do que a intensidade. Então, a dica aqui, número 3, é você fragmentar a resolução de questões, diluir essa quantidade. É melhor você resolver mais vezes em momentos distintos e uma quantidade menor do que tudo em um único momento. Perceba que é melhor você girar o edital mais rapidamente e dar mais voltas do que demorar uma eternidade para dar uma volta grande. Então, a primeira sacada é essa. Faça mais revisões, diluindo a quantidade de questões resolvidas, tá certo? Segunda dica. Olha só, quando você tiver um concurseiro forte, você já resolveu milhares de questões. E você não vai ter tempo para resolver todas essas questões novamente. Só que o que você não revisa, nós já sabemos que é esquecido. Se você não revisa, cai no esquecimento. Você se depara com a questão e diz, putz, eu já estudei isso, mas não lembro. Então nós precisamos revisar. Isso é fato. Se você é um concurseiro que já estuda há um tempo, você já deve ter se deparado com a seguinte situação, que acontecia muito comigo. Eu resolvi uma bateria ali de questões, de 20, 30 questões. Das 30 questões que eu resolvi, às vezes eu ia muito bem, acertava 27, 90%, errava só 3. E daqui a 3, 4 meses, se eu fosse resolver essa mesma bateria de questões, o que era que acontecia? Eu errava as mesmas 3 questões, era incrível. Acontece, você acaba errando os mesmos assuntos, as mesmas questões. Acontece ou não acontece? Acontece. Se você não estuda ainda, você vai perceber que isso acontece. Então, veja só, essas questões que você erra e tem dificuldade, ou tem dificuldade na hora que você está estudando, resolvendo questões, você precisa revê-las, você precisa revisar esses pontos. Só que você, ao mesmo tempo, quando já tiver resolvido 10 mil questões, você não vai ter como resolver as 10 mil questões para revisar todos esses assuntos. É muita coisa para ser estudada, são muitas matérias, muitas aulas e o tempo é curto. Nossas revisões precisam ser rápidas. Então é fundamental que quando você estiver resolvendo questões, em todos os momentos que você resolver alguma questão, se errou ou tiver dificuldade,
você volte lá no seu material e anote aquele ponto. Você complemente o seu material de revisão. Então você forme um material de revisão a partir desses erros. Se você tem ali o seu Mature, como eu chamo, material único de revisão, seja um mapa mental, seja um passo estratégico, seja um resumo, seja grifos, errou ou teve dificuldade, volta lá naquele assunto. E se não tem aquilo anotado, vai lá, complementa para você depois rever, porque senão vai cair no esquecimento e você vai acabar errando novamente. Então, a segunda dica é: monte ou complemente o seu material de revisão a partir da resolução de questões. Isso vale também para a lei seca. Para as leis, para a legislação mais importante do seu concurso, tem ela ali separada, por exemplo, a Constituição Federal, se você estuda para a área fiscal, o CTN, se você estuda para a área penal, o Código Penal, para a área policial, no caso. E toda vida que uma questão citar um dispositivo, um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, anota lá. Marca a observação, anota as pegadinhas, os pontos importantes, porque aí a sua lei seca vai ficar bisurada. Quando você for fazer leitura exclusivamente de lei seca, você vai saber quais são os dispositivos mais importantes, onde você deve dedicar mais tempo, mais atenção, tá certo? Então essa é a nossa dica número 2. E a dica número 1 é você controlar os seus índices de acertos, de resoluções, de questões, de preferência separado por assunto. Porque aí você vai identificar quais são os seus pontos fracos, que eu digo que nós temos pontos fracos no nível macro e no nível micro. O nível macro são as matérias nas quais nossos índices de acerto são mais baixos. E o nível micro são os assuntos dentro de uma disciplina. Então vamos supor, se em direito administrativo tem 10 aulas, 10 PDFs ali, pode ser que nas 8 primeiras os seus índices de acerto sejam bons, excelentes, 80%, 90%. Agora, nas 2 últimas aulas que você viu menos, sabe menos, já revisou menos vezes, fez menos questões, os seus índices sejam mais baixos. Isso é fundamental para nós reestruturarmos o nosso plano de estudos. Nós temos que dedicar mais tempo justamente para os assuntos que nós temos índice de acerto mais baixo. Ali tem mais margem para nós ganharmos pontos. Só que se nós não tivermos esse controle, geralmente nós gostamos de revisar mais o quê? Os assuntos que nós temos mais facilidades, que nós mais gostamos. Que é justamente o contrário, que é onde nós já temos índices de acertos melhores. Então, é fundamental, quando você está resolvendo questões, aproveitar para identificar os seus pontos fracos. E quando você for revisar de novo aqueles conteúdos, dedicar mais tempo, resolver mais questões. Percebe? Então, a dica número 1 é usar a resolução de questões para identificar os seus pontos fracos no nível macro, as matérias, e no nível micro, os assuntos que os seus índices de acerto são mais baixos, para a partir daí você conseguir planejar melhor os seus estudos para frente. Espero que tenha gostado. Ficam aí as 3 sacadas para resolução de questões. Se gostou, segue nas redes sociais, Prof. Bruno Bezerra, fique inscrito no canal, deixa a sua curtida, o seu like, que nós estamos juntos nessa jornada. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!